Oi meninas, como estão vocês? Eu espero que bem, né? Deixa eu ligar aqui uma coisinha. Bom, o seguinte, não precisa falar que eu sei que a minha camiseta está no avesso. Ela está no avesso porque nós estamos em tempo de eleição, não pode aparecer nada escrito, nada. Vocês entenderam, né? Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre coisas muito importantes, lógico, na dança. Olha só, eu fiz esse desenho, olha bem esse desenho, é de uma árvore. Espero que vocês entendam. Olha, o desenho de uma árvore. Aqui embaixo na raiz estão todos os estilos de balé clássico. O tronco é o balé clássico e em cima tem uma porção de coisas. Então nós vamos começar aqui embaixo na raiz. Se você tem uma árvore e ela está bem no chão, bem na raiz, uma árvore forte, com um tronco forte, como é o balé clássico, vocês vão aproveitar muito mais e vocês vão entender o balé. Porque não adianta ficar pula para lá, pula para cá, não entende o que está fazendo. São detalhes, são minúcias, são muitas coisas que tem o balé que é muito bom. Embaixo, aqui na raiz, tem os diversos estilos de dança da Rússia, da França, da Inglaterra. Por exemplo, o que nós usamos é o Vaganova da Rússia. Tem o Royal inglês, tem o balé cubano, o balé é muito bom. Tem o italiano, tem o americano, que é o balé também clássico, que foi levado para a América, mas já tem um outro estilo. Mas tudo é a base clássica. Nessa base clássica se faz uma porção de coisas. Bom, dá para comparar depois, você compara uma escola com outra, essa usa assim, essa usa assado. No balé infantil nós podemos fazer assim, dança de bonecas, de bichos, de flores. De vocês, nós podemos às vezes colocar um neoclássico, mas sempre um clássico livre, que ele junta uma porção de coisas novas, uma porção de sentimentos, uma porção de movimentos. É interessante, mas sendo que a raiz aqui embaixo é segurando a árvore do balé clássico. Na parte de cima vai acontecer o quê? Os festivais de dança, os grupos de balé, que tem o Grupo Corpo, que é o grupo lá de Belo Horizonte, que é muito bom. Tem balé de repertório, que é aqueles que tem o teatro que conta as histórias também. É interessante. Mas nós vamos começar do começo, certo? Por exemplo, quando eu assisti o Rei Leão, na parte de dança, quando você vê teatro, você vê assim um espetáculo, para brilhantar sempre tem as danças, sempre é um jogo muito dinâmico, muito interessante. Os bailarinos são muito importantes na parte do teatro, nessa parte. Bom, mas eu vou ler um texto aqui para vocês. Pensa bem, se você sai de uma escola, você estuda numa escola e você vai para um outro lugar, você sai dessa escola e vai para outra, essa outra você precisa aprender o que essa escola está, apesar de ser igualzinho, mas é diferente, porque essa escola tem alguns detalhes que você precisa se adaptar. Isso eu estou dizendo assim na parte acadêmica, na parte de aula da escola de vocês. Na parte da dança, eu vou ler alguma coisa e vou explicando para vocês o que é, até que ponto que a gente vai chegar. Por exemplo, para aprimorar as linhas e a fluidez dos movimentos, você tem que pensar no corpo do bailarino. Cada parte é como se fosse uma orquestra, um instrumento, cada parte do corpo do bailarino. Se algo não está de acordo ou desafinado, todo o envolvimento e a emoção da melodia se perde. Então, nós dançamos no afinado, certo? Falamos sempre em pés fortes, pernas altas, pescoço alongado, mas esquecemos das mãos.
Esquecemos não, porque as escolas não esquecem. E a mão, ela pode mudar toda a sensação da dança. A maneira como você usa as mãos no balé, em qualquer passo, pode criar ou quebrar sua linha, ou seja, elas devem dimensionalmente tornar os braços completos. Desde quando vocês começam a estudar balé, eu olho a mão de vocês, mas eu não deixo vocês espalharem os dedos, fecharem os dedos. Existe uma maneira que todo mundo pode fazer, mas existe também uma maneira de estilos. Por exemplo, esse americano, ele gosta de colocar uma bola nas mãos das bailarinas para que elas fiquem com o movimento das mãos mais arredondados, certo? Existe uma mão também que é muito engraçada que a gente fala, é aquela mão assim, tomando chá, que esse dedinho fica para cima. E toda a harmonia da parte do pulso e das mãos, ele tem que estar completo, eles têm que estar harmonioso. Por exemplo, quando a gente faz o rabá, que é aqui embaixo, vocês podem notar que eu tenho uma linha no meu braço. Olha a diferença. Aqui, ó. Aqui já seria um absurdo. Então, aqui, você tá vendo? Então, você fecha a mão aqui e você vai abrindo. Mas não é só isso, não. O detalhe é muito maior. Bom, pode quebrar a linha. Por exemplo, mas eu danço assim. Não, toma bastante. Eu no começo, eu não deixo que vocês se movimentem muito a mão de toda forma, porque você pode pegar algum vício que vai ser difícil tirar depois. A entrada no palco também, não sei se vocês repararam, mas Mazzaropi quando anda, ele faz assim, né? E o balezinho também das crianças, eu tenho que tomar cuidado para elas não entrarem no palco fazendo este... Olha, eu tô falando das crianças, não tô falando da minha água caiu aqui. Não tô falando de vocês jovenzinhos. Mas entra no palco? Não. Então já entra com a mão na cintura. Então entrou com a mão na cintura, tudo bem, não ficou aquela coisa espalhada, ficou uma coisa harmoniosa, ficou uma coisa bonita. Continuando, não podemos esquecer também a conexão entre a cabeça e o olhar, acompanhando o movimento da mão. Então, você tem muitos movimentos que você faz seguindo o movimento da mão. Tal sincronia, quando praticada, traz uma dose de fluidez e graça, capaz de transformar a sua performance. Então, conforme você não pode esquecer de cada movimento, do movimento das suas mãos, que é importante. George Balanchine, ele treinou seus bailarinos a terem as mãos arredondadas. Esse coreógrafo, esse professor, quis as mãos arredondadas. Então, você vê a coreografia dele com coisas assim, olha, com uma mão como se ela estivesse pegando uma bola, certo? São detalhes que quem estuda balé a fundo, quem vai entender balé, observa essas coisas. Principalmente uma pessoa quando ela vai fazer, como se diz, competição, o coreógrafo vai olhar as bailarinas, todos esses detalhes ele tem que ver, tá? Se está de acordo. Bom, nós estamos aonde? Ele treinou seus bailarinos com as mãos arredondadas e delicadas, usando pequenas bolas durante os ensaios para que a mão fosse mais arredondada, o polegar a partir da bola. No estilo Vaganova, que é o que nós fazemos, as mãos são colocadas de um modo que segue a linha natural do braço. Então, o Vaganova, ele segue uma linha natural do braço. Então, nós vamos fazer o seguinte, o Royal Academy, ele segue um modelo semelhante ao Vaganova. Então, quer dizer, o balé inglês, as mãos do balé inglês e as mãos do balé russo, eles são mais ou menos parecidos, tá bom? E o que a gente tem que fazer? Para você não quebrar o movimento, você faz o seguinte, faz de conta, você pode fazer, inclusive, se você estiver na praia, ou se você estiver numa piscina, casa.
Então você pode fazer assim, olha, como se você estivesse brincando na água, olha, tá? 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2. Como se você estivesse brincando na água. Cuidado só para não quebrar o pulso. Toma cuidado para o cisne não virar um ganso, você entendeu? Então é assim, olha. Tara, pa, papi, tati, taia, tati, taia, tati. Então vocês estão vendo a importância das mãos. A gente vai ainda se aprofundar, a gente vai comentar isso na aula, nós vamos fazer, porque eu não sei o que vocês estão fazendo, então para corrigir fica um pouquinho difícil. Mas então, a gente faz o que pode, né? Tá bom, meninas? Beijo para vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser.